SUS direto ao ponto. Vamos responder uma questão sobre legislação do SUS? Acerca da lei federal, olha, Banca EBC IADS 6DF 2014. Acerca da lei federal 1261 de 1904, assinale a alternativa correta. 1904, nós estamos falando de um período chamado de República Velha. Então, nós estamos em uma sequência de aula falando sobre as principais políticas públicas de saúde criadas dentro dos períodos históricos do nosso país. Então, tivemos a primeira aula sobre período colonial, segunda aula sobre o período imperial e agora a terceira aula sobre República Velha. Vamos ver um pouco sobre as principais políticas na República Velha. Como eu já falei, a República Velha foi de 1889 a 1930. Então, a mudança, qual é o perfil econômico que nós estávamos tendo nesse período? Transição do escravismo para o capitalismo, mão de obra assalariada. Saímos da monarquia para a república, presidencialismo de governo. Então, nesse período começou a ter o quê? O surto industrial. Nesse período também, gente, houve um grande avanço na medicina com a criação de Louis Pasteur, que é o pai da pasteurização. Quem é que lembra que antes qual era a teoria que prevalecia? Vimos isso lá na aula de período colonial. Era a teoria miasmática, né? Achava-se que as doenças, como febre amarela, era transmitida pelo ar impuro. E a gente sabe que não, que cada doença tem o seu mecanismo de transmissão. Então, na República Velha, Louis Pasteur já se tinha conhecimento da microbiologia, da imunologia. Começou a era bacteriológica, tá? Medicina higienista. No Rio de Janeiro, estava tendo muitos problemas nos portos. Muitas doenças transmitidas, os navios não queriam mais atracar no Rio de Janeiro porque tinha história de virem navios e morrer muita gente aqui no Brasil com várias doenças que aqui existiam. Então, o presidente da época, inclusive, perdeu a filha por febre amarela. Ele começou a fazer uma reorganização do Brasil, principalmente focado na questão econômica dos portos. Criou o Instituto Soroterápico, que no futuro vai virar a Fundação Oswaldo Cruz. Ele lançou um programa chamado Programa de Saneamento do Rio de Janeiro e o combate à febre amarela. Como eu já tinha falado, o Brasil destacado internacionalmente pelo surto de doenças infecciosas. Então, houve uma necessidade de planejamento da cidade do Rio, que tinha ruas curtas, tudo que favorecia a transmissão de doenças. Então, com isso, houve desapropriação, derrubadas de casas, e isso começou a criar uma revolta na população. Adotando medidas de saneamento e medidas higienistas como modelo de saúde. Então, as favelas do Rio de Janeiro começaram a ser criadas nessa época aí, porque muitas pessoas foram tiradas dos centros e foram para a periferia. Então, o que foi marcante foi o chamado higienismo, tá? Para cuidar da saúde, o Rodrigo Alves chamou um cara chamado Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, sanitarista, já veio da Europa, cheio de conhecimento, inclusive sobre bacteriologia. E quais foram as principais ações de Oswaldo Cruz? Oswaldo Cruz ficou conhecido principalmente pela gestão, o modelo sanitarista campanhista de inspiração bélica. Então, o modelo campanhista de inspiração bélica. E aí, 3 grandes frentes ele criou. A primeira foi contra a febre amarela. 3 doenças básicas. Febre amarela, peste bubônica e varíola. A febre amarela, gente, ele era doido. Ele criou as chamadas brigadas... Deixa eu ajustar aqui para vocês. As brigadas mata-mosquitos. Adentravam casas à força atrás dos focos. Então, imagina, entrar na casa da pessoa à força para procurar foco do mosquito Aedes aegypti. Então, o negócio era militarismo mesmo, era a polícia sanitária. Não é à toa que o agente comunitário de saúde de hoje, o nome é agente de saúde, existe agente de polícia, aí, com certeza a correlação é desse período. Em relação à peste bubônica, ele pagava R$300 por cada rato, vivo ou morto, que a população trouxesse. Então, logo em seguida, a população do Rio de Janeiro começou a criar ratos em casa,
para poder vender lá para o Oswaldo Cruz. E ele suspendeu a compra. E aí a terceira grande ação do Oswaldo Cruz foi a vacinação obrigatória contra a varíola, não febre amarela, varíola. Ele criou-se a Lei 1261, de 31 de outubro de 1904, que a questão aborda isso, que instituiu a vacinação antivaríola como obrigatória. Então a população já estava chateada com derrubadas de casa, né? Brigada mata mosquito. E agora a vacinação obrigatória. E aí começou um grande movimento popular chamado de Revolta da Vacina. E aqui nessa imagem dá pra gente ver, ó, um trem, um bondinho aqui derrubado de lado. Principais opositores ao movimento da vacinação: políticos da oposição, intelectuais como Rui Barbosa, imprensa, exército. Tentou-se até um golpe militar. A pressão foi tão grande que foi obrigado a suspender a obrigatoriedade da vacina contra a varíola. Esse modelo, pessoal, também ficou conhecido como o modelo sanitarista campanhista. Começou-se esse modelo sanitarista campanhista. O que é sanitarismo campanhista? Sanitarista, né, prevenção, campanhas pontuais. Até hoje a gente vive de campanha do Outubro Rosa, Novembro Azul. E aí esse modelo começou-se a se construir no período do Oswaldo Cruz. Foco em doenças específicas, intervenção sobre espaços urbanos, ações de caráter coletivo, interesses agroexportadores e ações pontuais e emergenciais. Então, o modelo sanitarista campanhista tem dois grandes períodos. O período na gestão do Oswaldo Cruz, que vai de 1903 a 1909, e a segunda fase, que foi a fase do sanitarista Carlos Chagas, que a gente vai ver já já, tá? Então, o que mais nós tivemos aqui nesse período? Em 1907, o Rio de Janeiro livre da febre amarela. Oswaldo Cruz, médico que derrotou o Aedes. Não é bem assim, né, Oswaldo? O Aedes até hoje ele dá trabalho, porque grandes epidemias a gente está tendo, hoje não como febre amarela, mas dengue, tá? Aqui em Brasília mesmo, ano passado, tivemos uma grande epidemia de dengue, principalmente na cidade de Ceilândia. Oswaldo Cruz reformou o Código Sanitário e reestruturou todos os órgãos de saúde e higiene do país. Logo em seguida, vem a gestão do Carlos Chagas, que assume a diretoria. Carlos Chagas, conhecido como o cara que descobriu o Trypanosoma cruzi, né, o agente etiológico da doença de Chagas. Então vieram as reformas de Carlos Chagas. Por isso que é chamado de doença de Chagas, né? Então, Carlos Chagas muda a diretoria de saúde do Oswaldo Cruz para Departamento Nacional de Saúde Pública. Criação de novos serviços especializados contra a tuberculose, hanseníase, doenças venéreas, criação do Código Sanitário e, principalmente, isso aqui, ó, introduzido a propaganda e a educação sanitária na técnica rotineira de ação. Qual o objetivo disso? Para evitar que as pessoas se revoltem. Quanto mais informação as pessoas tiverem, menos revolta as pessoas vão ter. Então a gente está vendo o início da aproximação da saúde com a educação. Lá na frente a gente vai ver que a saúde começa a fazer parte do Ministério da Educação, quando é criado o Ministério da Saúde e Educação. O Carlos Chagas também criou quem? A Escola de Enfermagem Ana Nery. Então, muito importante o período de gestão do Oswaldo Cruz, o período de gestão do Carlos Chagas. Agora, outro assunto que é muito cobrado em concurso. Pessoal, a criação da Lei Eloy Chaves. A Lei Eloy Chaves instituiu as caixas de aposentadoria e pensões através do Decreto 4.682 de 1923. O que seriam as caixas de aposentadoria e pensões? Uma conta onde coloca-se o dinheiro para garantir o quê? Benefícios como aposentadoria, pensões, consultas. Então, a lei que criou as caixas de aposentadoria, ela foi por causa de dois grandes movimentos grevistas que tiveram em 1917 e 1919. Foi o marco inicial da Previdência Social no nosso país. Então, a categoria mais importante da época, que era a categoria dos ferroviários, fizeram a pressão e foi obrigado a criar a lei que cria essas caixas de aposentadoria. O que nós temos hoje,
que nós entendemos sobre INSS foi por causa dessa lei que foi o marco inicial. 27 empresas ferroviárias instituíram as suas CAPs, pela importância que o setor desempenhava na economia do país naquela época. Então essas CAPs, o objetivo era proteger os trabalhadores ferroviários inicialmente, só os ferroviários, aposentadoria, pensão por morte, consultas médicas e fornecimento de medicamentos. Inclusive, algumas pessoas conseguiram se aposentar com 50 anos. Tá melhor do que hoje. Vamos lá. As CAPs eram entidades de direito privado, organizado por empresas e empregados. Não havia participação do Estado. Isso cai em concurso. O financiamento era bipartite. Beleza? Somente empresas e funcionários, empresas dos ferroviários. A lei abriu espaço também para que portuários, marítimos, telégrafos, radiotelégrafos também criassem as suas caixas de aposentadoria e pensões. Então, em 1941 foi criada a Conferência Nacional de Saúde, a primeira. Tivemos a 8ª lá em 86, que foi super importante, porque culminou na criação do SUS. Tivemos também o Serviço Especial de Saúde Pública, o SESP, que começou-se as primeiras ações de saneamento das regiões produtoras de matérias-primas, como a borracha, para proteger a economia, né, gente? A borracha e o minério de ferro. Mas, assim, não se tinha uma assistência voltada para áreas rurais. Começou-se aí com a criação do SESP. Vamos ver como isso é cobrado em concurso? Vamos voltar para aquela questão do início da aula. IADS 6DF, da minha terra, TEC Fermaz 2014. A Lei Federal 1261 de 1904, República Velha, assinala a alternativa correta. Essa lei instituiu a vacinação antivaríola obrigatória para todo o território nacional? Sim, pessoal. Entendeu? Então foi por causa, na gestão do Oswaldo Cruz, que a obrigatoriedade da lei contra a varíola. Cai muito concurso. Ah, era contra a febre amarela? Não, é varíola. Então a resposta correta é letra A. Por que não é letra B? Criou o Ministério da Saúde? A gente vai ver que o Ministério da Saúde só é criado em 1953. Fundou a Escola de Cirurgia do Rio, anexa ao Real Hospital Militar? Falso. Nós já vimos na aula de período colonial que foram criadas duas escolas, né? 2 universidades, que foi a universidade, aqui, ó, só para provar para vocês que a gente abordou tudo. Vocês vão ter que voltar na aula de período colonial. Foi em 1808 que foi criada a Escola Anatômica na Bahia e no Rio de Janeiro. Vamos lá, voltar para a questão. Então, estamos aqui na letra B. Então, letra D. Fundou na Bahia o Colégio Médico. Deixa eu ajustar. Fundou na Bahia o Colégio Médico Cirúrgico. Então, essas 2 escolas, que o nome está um pouco diferente, foram fundadas em 1808, no período colonial. É só você voltar na aula de período colonial que vai dar certo. Instituiu o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, INAMPS? Não, isso aqui só foi lá em 1977, no período do militarismo. Isso aqui foi no período colonial. Isso aqui foi na era Vargas. Então, a resposta correta, letra A. Vamos responder mais um aqui rapidamente. A lei de 1923, a qual o governo instituiu e regulamentou as caixas de aposentadoria e pensão, foi responsável pelo nascimento da Previdência Social. Sobre as CAPs, assinala a alternativa incorreta. Ele quer a incorreta. Seu financiamento era realizado com participação do Estado. Do Estado? Não, pessoal. Né? O Estado não. Empregados e empregadores, contribuição tripartite? Não, pessoal. Acabamos de ver que a contribuição ela é bipartite. Sem participação, eram apenas o empregador e os funcionários. Então, aquela é a resposta incorreta. Vamos voltar para lá. Então, letra A, já encontramos a resposta incorreta. Letra B. A primeira CAP criada foi a dos trabalhadores ferroviários? Sim. Durante a Era Vargas, vocês não viram ainda a Era Vargas, é a próxima aula. Durante a Era Vargas,
As antigas CAPs foram substituídas pelos institutos de aposentadoria e pensão. A gente vai ver que KPS vai virar IAPS, depois vai virar INPS, depois vai virar INAPS, depois vai virar SUDS, depois vai virar SUS. Letra D. A Lei Eloy Chaves foi a responsável pelo início da atividade estatal em relação à assistência médica. Sim, é o marco inicial da Previdência Social no nosso país. Então, a resposta incorreta é a letra A. Não é tripartite, é bipartite. Apenas empregadores e empregadores, não Estado. A última questão, essa daqui. Eu acho que vai resumir, essa questão aqui, ela resume a aula. FUNCAB 2012, considerando a evolução das políticas de saúde no Brasil. Vamos lá, em 24 de janeiro de 1923 foi aprovado pelo Congresso Nacional a Lei Eloy Chaves, marco inicial da Previdência Social no Brasil, e por meio da qual foram instituídos as caixas de aposentadoria e pensões, as CAPs. Perfeito, resume a aula. A Lei Federal 1261, de 31 de outubro de 1904, que instituiu a vacinação antivaríola como obrigatória para todo o território nacional, deu origem a um grande movimento popular de revolta que ficou conhecido na história como Revolta da Vacina, na República Velha. 3. A primeira CAP criada foi a dos ferroviários, o que pode se explicar pela importância que esse setor desempenhava na economia do país naquela época e pela capacidade da mobilização que a categoria dos ferroviários possuía. Conforme análise, marque os itens corretos. Todas estão corretas. Resposta correta, letra E. Pessoal, meu nome é Marcondes Mendes, eu sou professor de legislação do SUS e aqui nesse canal vamos abordar tudo sobre o SUS, principalmente com foco em concurso público. Vocês observam que a gente utiliza de ferramentas como mapas mentais e, principalmente, resolução de questões. Nos acompanhe. Grande abraço a todos.